Tudo certinho, Carlos? Sim. Ainda, né? A galera vai chegando, então já passaram aí 6 minutinhos. Então, quem tiver que chegar, a gente vai aprovando. Então, a gente vai dar início, né? Primeiramente, dar boa noite a todos que estão participando. Gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente, né, ao Carlos Henrique Guiraldi por aceitar o nosso convite e proporcionar esse encontro. Carlos é especialista em gestão, processos e logística de pós-colheita do café para a produção de cafés especial na O Coffee Brazilian States e está apresentando, né, a palestra intitulada Aspectos Técnicos para o Sucesso na Produção de Cafés de Alta Qualidade. Uma visão 360 da propriedade cafeeira. Então, né, agora eu te passo a palavra, Carlos, e desejo a todos uma excelente palestra. Se precisar de qualquer coisa, só acionar aqui que a gente dá um suporte. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Natália. Boa noite Eu a que todos. agradeço. Pessoal, é um prazer, né, estar conversando com vocês aí. Eu sou um dos grandes adeptos aí à difusão da informação. E há 10 anos atrás eu abracei essa causa aí do pós-colheita e venho tentando propagar isso aí, né, no meu círculo profissional e pessoal e tentando difundir um pouquinho do que são os cafés especiais do Brasil. Temos muito a crescer, né? E eu acho que o caminho é longo e o Brasil necessita de profissionais, né, capacitados nessa área para nos ajudar nessa missão. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer alguns combinados, tá? O primeiro, eu não estou de olho no chat, então, Natália, por favor, se alguém fizer a mensagem, ou der alguma pergunta por escrito, por favor, me interrompa e pode ler para mim, por favor, tá? No segundo ponto, pessoal, eu gostaria que isso aqui não fosse um monólogo, né? Eu não tenho a voz tão bonita assim. Então, eu gostaria que isso aqui fosse um bate-papo para a gente poder realmente discutir o que é pós-colheita, o que são processos, né? Isso de forma técnica, tá? E o terceiro ponto é que aqui não existe certo e não existe errado. Né? Existem pontos de vista técnicos que são validados. Quando eu falei com a Yara a respeito do público-alvo, né, foi dito entre estudantes e profissionais da área. Então, eu trouxe aí bastante informação a respeito de novidades, né, técnicas e científicas aí, que têm sido publicadas recentemente nas melhores revistas científicas, e também alguns aspectos técnicos do ponto de vista da fazenda. Né? O que acontece dentro da fazenda e como é que a gente pode fazer aí essa interação entre técnica, tecnologia, conhecimento e operação dentro da fazenda. Tá bom? Então, por isso, essa seria aí a nossa visão 360 dentro da propriedade. De tudo que forma a qualidade, né, todos os aspectos que a gente pode olhar, e eu vou tentar abordar um pouquinho de cada coisa. Bom, para a gente começar, meu nome é Carlos Giraldelli, eu sou agrônomo, especialista em gestão, pós-colheita, né, e logística. Sou Key Processing Level 2 pelo CQI e Leader Coach Trainer pelo Instituto Brasileiro de Coach. E eu vou explicar para vocês um pouquinho por que eu levei toda essa parte da minha formação técnica e profissional para esse lado, tanto do conhecimento científico e técnico da cafeicultura, como também da gestão de pessoas. Bom, queria falar para vocês um pouquinho da OCOF, né? Estava aí falando com o Gabriel. Nós somos uma fazenda com foco em produção de cafés especiais e fazemos o Direct Trade há 10 anos. Né? Fomos uma das fazendas pioneiras aí em estar fazendo essa comercialização direta com a ponta final. Trazemos o container aqui dentro da fazenda e fazemos a estofagem aqui. Né? E para a gente começar essa visão 360, eu queria convidar vocês a fazer um breve tour 360 pela fazenda. Na feira da SCA, em 2018, a gente lançou um tour 360 para os nossos clientes. Eu fiz uma pequena adaptação aí, trazendo isso mais para o foco da colheita e pós-colheita, aí para vocês conhecerem um pouquinho do que é o coffee.
Ô, Carlos, deixa eu te interromper. Era para ter áudio, não, né? O áudio é bem baixo, tá? Ah, bom, é porque não tá aparecendo áudio nenhum, não. Mas Sim. tá bom, dá para manter. Bom, pessoal, então é isso aí, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa fazenda, né? Passamos ali pela cafeteria, nosso controle de qualidade, fomos lá na lavoura, temos lá o nosso processo de cherry pick para a produção de microlotes, né? Até o nosso terreiro suspenso, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui para a nossa discussão é que não existe, né, aquela questão do produtor acordar lá em abril e dizer assim, olha, eu vou fazer café especial. Olha, eu preciso ganhar dinheiro, o café especial paga mais, eu preciso fazer isso, né? Então, assim, ele precisa ter uma estratégia, né? Uma estratégia agrícola, olha, que variedades eu vou plantar, onde eu vou plantar, quais são, né, os tratos fitossanitários que eu faço nessa lavoura, eu sou certificado, eu não sou, que tipo de produto eu vou usar, é orgânico, não é, enfim. Ele tem que fazer o planejamento de colheita, né, para conseguir se estruturar e fazer o manejo desse processo, né, desses frutos recém-colhidos, da melhor maneira possível. Ele tem que, se possível, né, e se necessário, fazer investimento em agroindústria, em processos, em estruturas de pós-colheita, lavadores, pescadores, terreiros, secadores, enfim. Ele tem que ter mão de obra capacitada, né, ele tem que ter uma equipe ali, ninguém faz nada sozinho, e ele tem que ter acesso ao mercado. Então, é preciso ter intenção de se produzir café de qualidade, né? Realmente não dá para chegar lá em abril e dizer, olha, eu vou fazer café especial. São uma série de fatores, né, que a gente tem que olhar, e a gente pensou nisso. Inspirado aí lá no Flavor Wheel, né, da SCA, a Ocoff lançou na feira da SCA em 2019 o Farm Wheel. Inspirado, né, na Roda dos Sabores, nós trouxemos para dentro do nosso stand todas as operações que a gente faz na fazenda, desde o plantio até a entrega do café lá na xícara, né? Ou lá da sacaria para o nosso cliente importador. Então, a gente pega lá, desde, né, a plantação, o terroir, a variedade, o preparo de solo, nutrição, né, o plantio, propriamente dito, o cultivo agrícola, né, plant care, seria a irrigação, a nutrição, né, os agroquímicos que seriam utilizados, controle de plantas daninhas, enfim. Até a gente chegar na fase de desenvolvimento dos grãos, né, a florada, a expansão dos frutos, a maturação. Depois, a colheita, né? Que tipo de colheita que a gente faz, se é seletiva, se é seletiva manual, se é mecanizada, seletiva mecanizada, enfim. Até a renovação de lavouras, quando é o caso, né? As podas que a gente realiza nas lavouras, para conseguir
entregar consistência para o cliente. Mais importante do que o seu cliente vir comprar café especial seu hoje é você conseguir vender para ele a certeza de que ele pode voltar no próximo ano e vai ter café para ele. Então, como parte da nossa estratégia, nós apresentamos para os nossos clientes o nosso plano de podas. Eles sabem, né, eles conhecem aí o nosso plano de renovação de lavouras para ter essa consistência. E depois, aonde a gente vai dar um pouco mais de foco em pós-colheita, os perfis de café, né, quais são os produtos que a gente tem para oferecer para eles, e alguns valores especiais, como controle de qualidade, marca, sustentabilidade, né, a exportação direta, enfim. Falando um pouquinho mais do nosso ponto de interesse, eu diria aí a respeito do pós-colheita, né, o processamento, limpeza, lavagem, descascamento, talvez uma fermentação, a secagem, né, se vão ser estufas, em terreiros suspensos, em terreiros, em secadores, como é que esse café vai ser tratado na tulha, o beneficiamento, separação em peneiras, densidade, cor, né, controle de lotes, até o armazenamento, né, que tipo de embalagem que eu uso, quais condições que eu ofereço para esse café. Então, eu queria trazer para vocês hoje uma visão 360 desse processo, com foco bem técnico e prático e dentro da fazenda. Tá? A primeira coisa que eu queria deixar bastante em evidência é que existem dois tipos de café quando a gente fala de café de alta qualidade. Os cafés de qualidade e os cafés especiais. Todo café especial tem qualidade, mas nem todo café de qualidade pode ser um café especial. Bom, o que você quer dizer com isso, Carlos? Vamos lá. Tenho aqui um café A e um café B. Só de olhar para essa imagem, eu posso dizer que o café A não tem uma qualidade, né, comparável do café B. Ou seja, eu poderia dizer que o café B é um café de qualidade, mas eu não consigo dizer se ele é um café especial. Como assim? A qualidade, ela é uma interação de atributos físicos e sensoriais. A gente viu a imagem, olha, a gente sabe, aqui tem qualidade, né? Aqui não tem. Mas eu não sei quais são as características sensoriais desse café. Então, cafés de qualidade, eles devem apresentar atributos físicos positivos e não podem apresentar atributos sensoriais negativos. Olha, eu tenho um café de qualidade, um café de pano, ele não tem uma bebida extraordinária, não é classificado como especial, mas ele tem sim qualidade. Eu tenho, por exemplo, um café de varrição, que é um café que não tem gosto de terra, é um café que não tem grãos pretos, é um café que não tem nenhum sabor iodoforme. Então, ele apresenta, sim, a sua qualidade para a natureza, para aquilo que ele é, ele sim apresenta qualidade. Mas ele não é especial. Por quê? Cafés especiais obrigatoriamente devem apresentar esses atributos físicos e sensoriais positivos. Tá? E segundo a SCA, a pontuação mínima de 80 pontos. Bom, de modo geral, essa qualidade física, ela complementa a sensorial e vice-versa. Não tem como, né, aquele café A da imagem ser um café especial. Ele dificilmente beberá bem. Mas eles não são interdependentes. Né? A gente pode ter aí um café que bebe bem, mas muito desvalorizado com relação a aspecto, né, ou a rendimento, enfim. Mas, normalmente, eles andam juntos. Bom, de modo geral, a gente hoje qualifica os nossos cafés com relação aos defeitos, né? A gente quantifica os defeitos numa avaliação física e depois uma avaliação sensorial. E esses defeitos, eles acabam tendo um impacto direto da qualidade. Ou seja, eu tenho lá todos os defeitos do café com as suas equivalências, né? Aí para a classificação COB, e eu posso ter deságios de preço conforme a quantidade de defeitos que eu tenho nesse café. Bom, para onde eu trago isso para o pós-colheita, Carlos? Eu tenho que entender quais são os defeitos, né, que eu tenho no café, que eu posso ter no café, e quais deles eu tenho problemas, né, ou seja, são gerados durante o meu processo de pós-colheita. Então, eu tenho lá o preto, preto verde, verde, ardido, enfim, todos que estão listados, mas alguns deles, eles têm origem
do pós-colheita, né? Bom, os pretos, eles podem vir da lavoura, já desse modo, por exemplo, um café de varrição tardio, né? Ele pode vir já com esses grãos pretos, mas ou eles podem vir de má limpeza da estrutura de pós-colheita. O preto verde era um verde que foi seco ou sofreu alta temperatura ou fermentação durante o processo de pós-colheita, né? Então, ele é determinado. O ardido, né? Ele também pode vir da lavoura nessas condições, mas também é muito encontrado nas unidades de pós-colheita, né? Lá, principalmente pés de elevadores, limpeza em geral, né? Terreiro, pós-chuva, gretinhas de terreiro, limpeza de moega, enfim. E os defeitos que são inerentes lá do beneficiamento, né? Eu não fiz um beneficiamento bem feito, eu tenho lá os defeitos extrínsecos, né? Como café em pergaminho, casca, café em coco, pau, pedra e torrão, no meio da minha massa de grãos. Então, tudo isso são coisas que vão impactar diretamente na qualidade, tanto física quanto sensorial do lote e automaticamente em preço. Ô, Carlos, você está dizendo qualidade, 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 mas o que é isso? Né? Se a gente fosse falar assim, olha, como é que é essa qualidade do café? Bom, ela tem várias explicações. E a mais aceita e a mais completa é que ela é uma interação entre ambiente, entre os genótipos, né? Tanto os genótipos, variedades, né? De cafés vermelhos ou cafés amarelos, com o processamento via seca ou via úmida. Tá? Então, o resultado dessa interação, tecnicamente e cientificamente, nos ajuda a explicar qual é o caminho para que a gente consiga produzir cafés com alta qualidade ou cafés especiais. Nesse contexto todo, pessoal, é onde a gente vai aprofundar mais, tá? Principalmente no ambiente, no genótipo, e depois vamos destrinchar toda a parte de processamento. Mas, na minha opinião, ainda falta um fator importante, né? Que é o manejo. O manejo agrícola, né? Lá, todos os tratos culturais, né? O plant care que a gente falou, e o pós-colheita, eles são determinantes à definição da qualidade. Eu não vou melhorar nada que venha da lavoura sem qualidade, mas eu posso piorar, né? Então, a definição dessa qualidade lá no pós-colheita, ela é prescindível. E elas são feitas, né, por pessoas. As pessoas são a parte fundamental do processo. Essa aí é a minha equipe, lá da UPOF, né, nossa equipe agroindustrial. Então, não dá para fazer, pessoal, uma xícara de café especial ou uma xícara de café de alta qualidade se você não tiver o eletricista para cuidar da máquina, o mecânico, né, para cuidar de qualquer manutenção, o operador da empilhadeira, o pedreiro, o técnico de segurança, o operador de via úmida, o cara da caldeira, a equipe de microlotes, né, a equipe de secagem, de beneficiamento, né, a equipe de limpeza, o terreireiro. Não dá. Se um desses elos ele não tiver engrenado com o restante, a gente não consegue o resultado do final. Pessoal, de verdade, basta um elo desse ceder para a gente ter prejuízo lá do que a gente poderia ter de qualidade. Então, dentro desses fatores, né, que é interesse da qualidade, com certeza eu colocaria aí as pessoas. Bom, dentro desse manejo ainda, eu preciso produzir frutos que tenham alta qualidade, né? Então, eu tenho lá o meu manejo fitossanitário, tenho o meu manejo nutricional e tenho o meu manejo mecânico na lavoura, onde eu vou ter vigor vegetativo, né, no meu manejo fitossanitário e eliminar possíveis pragas, como a broca do café, né, que ataca diretamente o fruto e causa prejuízos aí em qualidade física e, consequentemente, em qualidade sensorial. Meu manejo nutricional, onde eu vou ter o percentual de peneira, né, quanto é que eu vou ter de rendimento de café bom dentro da minha safra. E o manejo mecânico, né? Qual é a condição que eu deixo a minha lavoura para eu fazer minhas operações de cultivo. Por exemplo, linkado com pós-colheita, ao preparo da lavoura, né, para fazer lá a colheita de varrição. Então, esses fatores, eles interagem na parte agrícola, eles formam, né, a qualidade, e a gente vai definir isso lá no pós-colheita. Mas todos esses fatores de manejo, eles ainda têm uma interação com o ambiente, no que diz respeito à altitude, à umidade
né? Não só a umidade relativa, mas a pluviosidade geral, né? A água em geral, a temperatura e a fácil exposição ao sol. Se tratando de altitudes, né? Altitudes mais elevadas, né? Isso aí eu acho que não é muita novidade para quem acompanha o mercado de cafés especiais, a produção de cafés especiais, mas a altitude elevada proporciona frutos, né? Com maior qualidade, principalmente pelo desenvolvimento lento, né? E com essa maior amplitude térmica, né? Dentro aí do período de formação do fruto, que tem contribuído aí para cafés mais complexos. E ainda, né, só trazendo aí uma referência, eu já vi muita gente trazendo essa informação, uma informação errada, mas, segundo o Souza aí, né, já bem referenciado bastante tempo atrás, a cada 100 metros de altitude que a gente sobe, né, acima do nível do mar, a gente sobe 0,7 e não 0,7 graus Celsius, e não a 1 grau, como a gente ouve falar por aí. Tá? E já, né, a comunidade científica e comercial já considera a altitude determinante. Não é que não dá para fazer café especial, café de qualidade em baixas altitudes, mas a minha assertividade e a minha chance de conseguir notas maiores, né, 90, 92, 94, em altitudes maiores, são muito mais altas do que para altitudes menores. Bom, de maneira geral, os cafés do mundo estão sendo cultivados aí entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né, em altitudes aí que variam entre 900 a 1.800 metros de altitude. Aí um estudo feito, né, em 2011 mostra aí a avaliação, a nota final, né, de cafés produzidos acima de 1.200, entre 1.000 e 1.200 e abaixo de 1.000 metros, dando aí para cafés abaixo de 1.000 metros uma diferença de até 7 pontos na nota final. Né? Então, é uma avaliação bastante relevante aí. Bom, ainda com relação à altitude, os principais atributos formadores da qualidade sensorial, eles são aroma, corpo, acidez. Cafés muito bem pontuados nesses 3 atributos normalmente bebem acima de 84 pontos. Né? Olha, se o café recebe aí as 8 pontos, né, em cada um desses atributos, normalmente ele deve beber acima de 84. E a gente percebe que conforme eu aumento a altitude, eu vou aumentando esses valores. Ou seja, inclusive a preferência do degustador, né, overall, que, como diz a ficha da Escato, ela é muito maior comparado aos demais, né, reforçando aí essa ideia, né, de que os cafés cultivados em altitudes maiores têm essa propensão a maior qualidade sensorial. Bom, e se tratando ainda de ambiente, a gente pode falar de umidade. Né? Umidade relativa em períodos que antecedem a colheita, né? Vocês em Viçosa estão aí numa faixa de transição muito próximo aí, não sei, aí já é zona da mata? Aqui sim. Então, cafés aí, né, já tiveram históricos de problema de bebida, realmente pela umidade relativa muito alta. Hoje isso já não é, acho que pode acontecer, mas já não é mais uma realidade da região. Mas essa umidade relativa do ar, ela propaga frutos, né, fungos aí que podem promover uma fermentação indesejada para o café e causar problemas na qualidade. E não só, né, regiões aí tipicamente com umidade relativa mais alta, mas assim como a gente trazendo aqui para a esfera do sul de Minas, né, cafés produzidos na beira da represa de Furnas, enfim. Bom, outra coisa que impacta é a questão da quantidade de água disponível para a planta. Né? Se a gente for olhar a fenologia do cafeeiro, a fase de expansão dos frutos, né, a relação fonte-dreno é muito alta. Então, o café demanda muita água. E é um momento que são depositados sólidos solúveis, né, que serão precursores de sabor e aroma da bebida no fruto. Né? Então, alguns estudos realizados em 2011 mostram, né, com a irrigação, né,
irrigado o ano todo, né, e com suspensão da irrigação durante a colheita, e depois acompanhando aí um balanço hídrico. Houve, né, falando aqui apenas de análise sensorial, a gente não vai entrar no detalhe da quantidade elétrica da irrigação, mas um aumento aí de até 4 pontos na nota. Ou seja, fornecer água para o café no momento certo, ele melhora a condição fisiológica do cafeiro, principalmente no que diz respeito à parte de frutificação, né? Essa relação fonte-dreno, e geram frutos, né, mais saudáveis e com a maior deposição de fotoassimilados. Outro fator que tem uma correlação direta, né, lá com a altitude, também a temperatura, né? A gente falou lá dos 100 metros, a cada 100 metros de altitude, a temperatura média baixa, em torno de 0,7 graus. Então, isso interfere, né, como diminuidoras da velocidade de maturação. Ou seja, eu consigo, né, fazer com que eu tenha um maior acúmulo, né, de sólidos nos grãos que são precursores de sabor e aroma. Além disso, né, temperaturas mais elevadas, elas reduzem esse ciclo, né, entre florada e maturação. Ou seja, eu vou ter um encurtamento ali do meu período, né, de formação do fruto. Consequentemente, alguns compostos, como compostos fenólicos aldeídos, principalmente, que seriam depositados na semente, eles não têm essa migração completa. Tá? Então, em condições, né, fazendo alguns estudos em 2013, como alternativa para baixar essa temperatura na área plantada do parque cafeeiro, alguns estudos com sombreamento, eles mostraram que os principais atributos principais, né, acidez e corpo, houve, né, uma melhoria, né, na pontuação para 2 anos de avaliação desses atributos. E atributos negativos, né, como a amargor e a astringência, caíram significativamente. Outro ponto é, eu olho a temperatura, eu olho, né, observo lá, levo em consideração no momento do meu plantio, a altitude, a temperatura do local, se eu tenho acúmulo de ar frio, né, a gente passou por isso na geada, muitos produtores sofreram com isso. Mas outro ponto que o pessoal tem levado em consideração, principalmente para a produção de cafés e microlotes, é a face de exposição. Né? Eu posso ter aí faces voltadas ao norte, né, que recebem o sol da tarde, chamadas contraface, e as faces voltadas ao sul, que recebem o sol da manhã, né, soalheiro. Então, para essas áreas que recebem o sol da tarde, houve aí, né, no estudo realizado em 2011, na região da Serra da Mantiqueira, uma diferenciação de até 2 pontos na nota sensorial final. Bom, o que a gente pode resumir do estudo? É que, considerando que os fotoassimilados, né, são acumulados pela planta durante o crescimento dos frutos, qualquer coisa, qualquer intempérie, qualquer problema que aconteça com a planta nesse período, vai ser prejudicial ao acúmulo, né, de sólidos solúveis no fruto e, consequentemente, serão os precursores de sabor e aroma e vai ter prejuízo na qualidade da bebida. Bom, um número que o pessoal me pergunta bastante, né? Carlos, mas qual seria o tempo ideal para a maturação do café? Bom, a maioria, 2 pesquisadores, né, em estudos aí feitos em 97 e 2001, contam esse prazo como 220 dias. E para casos de temperaturas muito baixas, podemos chegar a 250 e 300 dias. Minha opinião, ainda faltou um comparativo, né, que seria interessante, entre a avaliação sensorial de cafés com 220 e 250 dias. Tá? Mas, além de BRICS, né, a avaliação visual da maturação dos frutos, essa contagem de dias após a florada também pode ser um parâmetro interessante para o controle de qualidade do pós-colheita. Né? Bom, o outro ponto que a gente viu que faz parte dessa interação seria aí a genética. Né? Então, o coffea arábica, falando aí voltado mais para a qualidade, né? Os canéforos agora também estão com essa vertente dos conilon especial, enfim.
Mas, falando especial, ainda grande número, né, dessa produção é composta por arábicas, em torno de 75%. E essas bebidas, né, de qualidade inferior, que acontecem no arábica, são associadas à fase de processo de colheita e pós-colheita, na maioria das vezes. Às vezes, você está formando um fruto de boa qualidade lá na lavoura, mas não está conseguindo manter essa qualidade lá no pós-colheita. E, bom, quando uma cultivar apresenta aí qualquer predisposição genética, né, para manifestar esse aroma e sabor, qualquer outro problema que eu tenho que não seja tão grave, essa expressão genética da planta consegue sobressair e ainda mostrar esses atributos positivos. Ou seja, entre uma falta de chuva e a força de uma expressão genética da planta de um bourbon, por exemplo, não é porque não choveu que o bourbon não vai expressar a qualidade. Ele ainda assim consegue, porque o genótipo se sobressai com relação às condições ambientais. Bom, e ainda, né, os fatores genéticos em interação com esses fatores ambientais podem trazer aí uma complexidade um pouco maior para esses cafés, né? Principalmente para essas mais antigas, que têm aí na sua base genética típica Bourbon e Catuba, tá? Mais voltados para a qualidade, enquanto você pega lá o Catuai e Mundo Novo, mais voltados aí para a produtividade. Né? Embora muitos estudos, né, muitas novas variedades lançadas aí até pela própria Procafé, como o Arara, por exemplo, tem se mostrado bastante promissor para a produção de cafés especiais, ainda se tem como cultivares, né, brasileiras e homologadas pelo Ministério da Agricultura, o Bourbon amarelo e o Bourbon vermelho. Tá? E hoje, de maneira geral, né, nas publicações mais recentes, o que a gente tem aí visto com qualidade está basicamente relacionado ao grupo de bourbons, né, desenvolvidos pelo IAC, o Catucaí amarelo 2SL, o Arara, né, e bastante fazendas aí focadas especiais falando em geisha, mas só lembrando aí que ela é uma linhagem exótica e ainda não homologada no Ministério da Agricultura. Bom, pessoal, ainda, né, puxando um gancho lá da genética para a fisiologia, a gente tem os frutos, né, climatéricos e não climatéricos, ou seja, frutos que maduram após a colheita e frutos que não amadurecem depois da colheita, que é o caso do café. Né? Café é um fruto não climatérico, então é importante eu determinar o meu momento de colheita ideal, porque uma vez que eu colhi um fruto verde, ele vai ser defeito e ele não vai me trazer café especial. Eu posso ter um verde de qualidade, verde clarinho, sem defeitos, né? Mas eu não vou conseguir ter especiais. E em alguns casos, uma colheita muito antecipada, ela pode me trazer uma perda de massa. Pegando o gancho lá nas fases fenológicas, né? Então, a nossa área de interesse aqui seria a floração e a frutificação, ou seja, essa seca que a gente teve, né? Por que ela atinge tanto essa produção do que a gente teve agora, como do outro ano? Porque neste ano, eu estou numa fase, né, da indução da gema de maturação, que vai se diferenciar e vai produzir para o ano que vem, né, lá em 2022. E para esse ano, por ano passado, né, setembro, outubro, novembro do ano passado, a gente também teve essa falta de água. Então, essa diferenciação, não houve crescimento vegetativo, diferenciação de gemas, de maneira geral. Bom, mas afinal de tudo, né, a gente falou tudo isso, como é que isso impacta toda essa parte fenológica aí, com essa questão da qualidade do café? Maturação. Se eu tenho floradas irregulares, automaticamente eu tenho maturações, né, diferentes na mesma planta. Então, eu vou ter lá na mesma planta o verde, verticano, cereja, o passo, o seco. E isso traz um problema. Né? Primeiro, eu estou tendo o maior acúmulo de matéria seca que eu poderia ter no meu fruto. Né? Eu estou ganhando o máximo de peso que o meu fruto poderia ter. E a questão da diferença de umidade. Eu posso estar levando lá para o meu terreiro um café com 70% de umidade, outro com 12%, e isso vai me gerar um problema. Ou eu vou secar demais um, ou eu vou deixar o outro muito úmido para conseguir colocar tudo a 11%.
Então, esse é o principal ponto, entender como é que é a origem desses grãos desuniformes para conseguir melhorar a condição de colheita e trazer a massa de frutos padronizada por estágio de maturação, que é isso aí. Essa é uma foto da estufa, né? Nossa, lá da Ocoff, na colheita deste ano. Nossas colhedoras seletivas, né? Trabalho feito exclusivamente por mulheres. Elas são muito cuidadosas, né? Um nível de critério muito alto. E a ideia é essa, para os nossos microlotes trazer uma padronização, né? Máxima possível com relação à maturação. Bom, se eu tenho interação, né, entre ambiente, o genótipo da planta e o processamento, quais técnicas, né, de pós-colheita, pensando na fazenda como um todo, eu posso adotar para preservar essa qualidade? Então, eu tenho técnicas de processamento, secagem, né, de beneficiamento e rebeneficiamento e armazenamento. Processamento, basicamente, são dois, né, via seca e via úmida, e basicamente tem o objetivo, né, de padronizar os cafés recém-colhidos, né? E durante o processamento, né, uma vez submetidos ao processamento, os grãos eles podem sofrer alguns processos metabólicos que podem mudar a composição química e isso explicaria a diferenciação do perfil sensorial entre cafés descascados e cafés naturais. Mas, até a gente chegar lá, vários pontos são levados em consideração, né? Qual que é o padrão de qualidade desejado, a tecnologia que o produtor tem, disponibilidade de capital, condições climáticas. Olha, por mais que eu tenha um café com grande chances de ser um café especial, mas a minha região tem umidade relativa muito alta, provavelmente eu não vou conseguir atingir isso, né, a nível de produção. Olha, não adianta meus cerejas descascados sendo um café muito bom se eu não conseguir usar água para descascar. Né? Olha, uma vez que eu instalei a V1, eu tenho que fazer o tratamento de resíduos. Então, é uma série, né, de fatores a serem pensados e que é nesse ponto que o produtor precisa muito da ajuda de nós, né, técnicos, de futuros técnicos, para conseguir tomar decisões mais assertivas. Porque se trata principalmente de investimentos muito altos. Bom, entre os processamentos, via seca, é o considerado mais simples, né? Eu seco um café com todas as partes dele e gero os cafés denominados naturais. A qualidade do café natural, ela depende de vários fatores, principalmente entre eles a chuva e revolvimento durante o processo de secagem, tá? Ele é um café que fica muito mais exposto ao risco. E por quê? Eu tenho, né, água, muito mais água e açúcar ali, que facilita bastante para eu ter fermentações que podem ser desejadas. Mas isso vem mudando, né, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista comercial, é que os cafés naturais brasileiros são muito bons. Uma vez que a gente consegue fazer um bom manejo desses cafés naturais durante o processo de secagem, a gente consegue ótimos resultados e eles podem, sim, superar cafés descascados. Já para o lado da via úmida, né, ela começou, né, toda essa história, desenvolver tecnologia, essa necessidade de tecnologia de processamento, em regiões onde a umidade relativa era muito mais alta, né? E era muito difícil fazer café natural. Então, teve-se como opção tirar a casca, tirar o mel para facilitar o processo de secagem e reduzir o risco durante o processo. Bom, então o primeiro passo é tirar a casca, né, no processamento via úmida. O segundo seria ou desmucilar, né, através de um desmucilador de forma mecânica, ou gerando os cafés desmucilados, ou eu levar isso, né, para um tanque de fermentação, colocar lá para fermentar, remover essa mucilagem biologicamente, dando origem aos cafés despolpados. Eles têm, né, principalmente o principal ponto que fazem eles serem amplamente, né, conhecidos como cafés de alta qualidade e até ter preço diferenciado no mercado,
seria principalmente porque os meus cerejas descascados são só frutos de cerejas com baixa propensão a risco, né? Então, eu consigo um manejo mais assertivo na produção desses cafés, ou seja, eu tenho menos chance de perder qualidade. Então, dentro desse fluxograma de processamento, eu posso escolher, né, de acordo com a minha região, que é a minha disponibilidade de capital, né, o contexto geral da minha propriedade, se eu vou, né, pegar o café da lavoura, vou secar direto, se eu vou ter um processo de via úmida, se eu vou descascar, se eu vou ter tanque, se eu vou com silagem. E é isso aí que a gente precisa, né, ajudar o produtor a tomar decisão com base em teste, acompanhamento na fazenda, para conseguir extrair desse manejo, né, do processamento a melhor qualidade possível. Bom, esse é o nosso terreno lá no COF, né? Nós temos lá bastante terreno suspenso. Então, o nosso intuito aqui é mostrar que, principalmente, eu falo com a minha equipe diariamente, quer fazer café de qualidade? Primeiro ponto, limpeza. Limpeza e organização, né? A qualidade, ela vem de brinde, né? Isso é muito certo. Porque durante esse processo de secagem, a gente pode ter com diversas contaminações. Mas o que a gente quer, né, é a homogeneidade dessa massa de grãos durante a retirada de água sem nenhum tipo de contaminação, né? E uma boa secagem, né, secar café, a gente vê o pessoal falando em diversas vezes, né, nas redes sociais, olha, secar café não é só secar, né? E realmente não é. A gente tem que observar essas fases de retirada de água para promover o melhor nível de dano na célula. Imagina, eu tive um bom enchimento de grãos, eu tive bastante deposição de fotoassimilados, meu café madurou, colhi no ponto certo, mas sequei com a temperatura muito alta e danifiquei termicamente a célula, estourei a parede celular, tudo aquilo que tinha dentro da célula chiviou, que seria precursor sabor e aroma. Então, perdi qualidade, né? Então, de modo geral, o que a gente precisa é uma secagem, né, inicialmente rápida. Olha, eu quero baixar essa umidade, essa água livre que está ali, né, essa água está promovendo maior atividade de água nos meus frutos, muito rápido. E depois, quando tiver difícil extrair essa água, eu vou fazer uma secagem lenta lá no final. Por quê? Bom, o fruto de café, pessoal, assim como qualquer grão, qualquer outro grão, né? Ele vai secar de fora para dentro. Por quê? Eu tenho o ar seco, ele vai passar pelo fruto, vai secar a extremidade e vai sair úmido, certo? Conforme aqui dentro essa extremidade for ficando ressecada, ou seja, com uma concentração menor de água, eu vou ter alguns transportes passivos aqui dentro, né? Que vai fazer essa água do interior migrar para o exterior do fruto. E nesse ponto, esse transporte, ele pode acontecer por difusão gasosa. Ou seja, a pressão de vapor dentro da célula, ela aumenta e ela pode romper a célula, né? Então, por isso, né, um dos pontos que o descanso é desejável durante o processo, porque naturalmente essa água vai para a parte mais externa do fruto e quando eu retornar a secagem fica mais fácil a retirada. Mas que água que é essa? Então, dentre, né, a qualificação, né, a quantificação, na verdade, desculpa, dessa água, no que diz respeito a ligações químicas, né, celulares, intercelulares, a gente tem essa água capilar, não é a água que sai escorrendo quando o café sai da veia úmida, viu, pessoal? Porque lá é água livre. Essa água capilar, ela tá ali, né, nos vasos capilares intercelulares, tá? Com ligações químicas muito fracas, né? Depois eu tenho uma água solvente, que ela está um pouquinho mais fortemente ligada, e depois ela está absorvida em mono ou policamadas. E depois eu tenho a água de constituição. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Até a meia seca, o café seca muito rápido.
né? Então, essa água capilar e essa água solvente, ela sai muito fácil. Então, é o tempo que eu quero velocidade de secagem. A partir do momento que eu passei da minha seca, que eu tenho essa água absorvida em policamadas e em monocamadas, eu quero uma secagem mais lenta. Quando eu estou falando em água absorvida em monocamadas, é onde eu falo ali que a umidade está em torno de 11%, 11 a 13% para café. Né? E, então, eu consigo ter aí uma atividade de água muito baixa que vai me permitir o armazenamento. E quando eu for torrar esse café, né, ainda vai sobrar algo da água de constituição dele ali, né? A água ali que está na formação da parede celular, na formação das epidermes, que ficaria ali em torno de 3 a 4% da água ali no café torrado. Tá certo? E como é que eu aplico isso? Então, vamos lá. Vamos pensar para um caso de café natural, um café saindo de 60% de umidade até 30%. Eu tenho uma janela de risco muito grande. Nessa fase de secagem, eu tenho muita água e muito açúcar. Então, é por isso que eu preciso, né, secar isso rápido. Eu quero sair dessa janela de risco muito rápido. Por quê? É nessa a parte que eu vou ter as fermentações indesejadas. Né, que eu vou ter a formação do café, do defeito do café ardido, por exemplo, com a ação de bactérias e leveduras que atuam com uma atividade de água muito alta. Depois, eu tenho uma fase entre 30% e 18%, né, onde eu tenho lá a formação da ocratoxifungos, né, filamentosos, que geram, né, o que a gente chama de sabor riado, e, consequentemente, a ocratoxina. Então, nessa fase é que o café vai dar rio ou riado. Café não ria, café cereja não ria, gente. O café, quando ele passa e seco lá na planta, é quando eu tenho alta umidade relativa, é que eu vou ter esses problemas de café riado. Então, aqui eu quero muita velocidade, aqui eu quero começar a tirar o pé do acelerador, e entre 18%, quando é muito difícil tirar essa água, eu quero uma secagem tranquila. Tão tranquila que eu posso até armazenar esse café, e a gente está vendo muitos produtores fazendo isso atualmente, que é secar o café até 16% de umidade, deixa 15 dias descansando, depois volta esse café para o terreiro. Né? Então, aí dá um pouquinho da explicação técnica de por que isso é possível. E com relação ao controle de temperatura, né? Olha, se eu quero secar mais rápido, eu preciso de mais temperatura, eu preciso de mais fonte de ar, ou seja, eu preciso de mais energia. Então, vamos acompanhar aqui a umidade do produto, né? Então, o café, ele começa, né? A umidade, aqui ele está verde, aí depois ele vai subindo, ele tem uma fase de retirada de água bem constante, e depois essa taxa de água cai. Quando começa a cair, né, essa quantidade de água que sai por tempo, o café começa a esquentar. Por quê? Durante essa troca térmica que existe, né, de evaporação da água do fruto, eu resfrio o ar, existe um desprendimento de calor. Então, quando isso passa a não acontecer, eu tenho ar quente passando em contato com o grão e não tem água saindo, eu não tenho essa troca térmica. E esse ponto aqui nos indica a meia seca para condições de secagem mecânica. Ou seja, no final da minha secagem, né, eu preciso fornecer menos energia para o processo, porque a temperatura do meu café vai subir. Né, porque a umidade também está caindo. Bom, falando em boas práticas, eu vou adiantar para finalizar rápido, já estou com o meu tempo estourado. Quais são as recomendações básicas? Usar terreiro pavimentado, né? Iniciar a secagem em camada fina, depois fazer o espessamento, revolver a cada 30 minutos, evitar, né, o descascamento do café durante o movimento do terreiro. Se a secagem for completa em terreiro, amontoar nas horas mais quentes do dia, cobrir com pano mono.
Não enviar café, né, ou só enviar cafés que estejam abaixo de 30% ou 25% de umidade para o secador, e controlar a temperatura de umidade, a temperatura dos secadores, né? Tá. Promover o descanso a 16% e secar realmente até 11,5%. Aqui está uma colinha, pessoal, do manejo de boas práticas do terreiro. Depois eu vou deixar a apresentação à disposição. Vocês podem ter acesso, tá? Mas é basicamente uma colinha aí para fazer o manejo do café no terreiro, mesmo ele indo para o secador ou finalizando a secagem dele em terreiro. É um pouquinho aí da secagem de vulcão como uma alternativa para reduzir a velocidade de secagem, né, de café a 18%. Então, eu sequei lá até 18%, descansei, né? Voltar a secagem do café em vulcão é sim uma alternativa, ele seca bem mais lentamente e é uma opção, né? Essa folga é aqui no Coffee. A gente usa como opção bastante viável para conseguir controlar a temperatura e fazer uma secagem lenta. Bom, o manejo do café em dias de chuva, né? Basicamente, assim que a chuva passar, fazer as leiras, né, de 15 centímetros de altura, no sentido dos níveis do terreiro, mudar as leiras, né, desculpa o erro aí, de 3 ou 4 vezes por dia, espalhar novamente café entre 14 a 18 litros por metro quadrado, jogar cal ou hipoclorito de sódio e fazer o revolvimento constante. Em secadores, carregar o secador com lote homogêneo, nunca encher totalmente o secador, deixar ali uma folguinha de 15 centímetros, pelo menos, né? Caso o café estiver muito úmido e quente, né, não entrar lá com muito calor no secador, pode deixar o secador rodar 2 horas só com ar ambiente e depois controlar a temperatura. Naturais, no máximo 40 graus, e verdes e descascados, 35 graus. Só cuidado, normalmente as hastes dos termômetros são bastante curtas. Eu tenho o ar quente entrando aqui pelo miolo, né, pela carambola, e estou aferindo a umidade a temperatura na zona mais fria. Usar sempre termômetros com uma haste mais longa, né? Então, sempre manter a estrutura de processamento limpa, verificar se não há fumaça nas áreas dos secadores, né? Quem aí tem vivência de fazenda sabe que café pega cheiro muito fácil, né? Então ele pega cheiro de fumaça. Usar sempre lenha seca, o poder calorífico é maior e também gera menos fumaça. Se possível, fazer o controle, né, de qualidade a cada secador e nunca descarregar café quente na tulha. E conferir sempre a umidade. Trouxe aqui uma continha simples que eu queria compartilhar com vocês para uma fazenda de cafés especiais, né, que produz 10 mil sacas. Então, algumas premissas. Imagine que essa propriedade tenha um problema de aferição, esteja lá com um medidor de umidade estragado, alguma coisa ruim. E quando ele acha que ele está secando a 11%, na verdade ele está secando a 9,5%, ele produz, né, 10 mil sacas, e hoje, né, no mercado atual, é em torno de R$1.000 uma saca de café tipo 6, bebida dura, bica corrida. Então, isso aí, aplicando o cálculo da quebra técnica, né, a gente teria aí em torno de 165 sacas a mais de café que ele poderia ter vendido na forma de água, né, ou seja, secar 1,5% a mais, o café pesa menos, isso aí corresponderia a 165 sacas de café, que hoje corresponderia aí a um faturamento de R$165 mil a menos na propriedade. É dinheiro que passa aí pela mão dos produtores, escorrega entre os dedos e às vezes ele nem vê que está perdendo. Bom, pessoal, para finalizar toda a parte de beneficiamento, né, toda a parte de benefício gerando aí os cafés, bica corrida, né, que é basicamente a mistura de cafés de forma, tamanho, densidade e cores diferentes, né? Exemplo, aí o café tipo 6, bebida dura, bica corrida, ou seja, aquela mistura toda de café, às vezes pode até ter um pouquinho de impureza. E o processo de rebenefício que ele é feito para apurar esse beneficiamento, né, que é um processo quase que totalmente mecânico, onde a gente tem a classificação, que a gente separa
os grãos por tamanho e forma, ou seja, eu tenho um conjunto de peneiras que vibram, né? E eu separo através das peneiras de furo redondo os grãos chatos, né? Os 17, 18, 16, 14, 15. E os grãos Moca, né? O Moca 12 e o Moca 10 e 11, que possuem valor comercial diferente, se comportam diferente durante o processo de torra. E uma vez que eu consigo essa padronização, eu consigo um melhor resultado financeiro. Né? E é feito nesse equipamento, que é o classificador tipo Porto. Depois dessa etapa, o processo de ventilação, né, ou separação densimétrica, que é feito na mesa densimétrica, que através de vibração e um fluxo de ar ascendente, eu consigo separar aqui, né, através dessas aletas, os cafés com maior e com menor densidade. E gera aí os cafés bons e os cafés de repasse, né, como a gente conhece aí nos armazéns. E, por fim, o toque final e a cereja do bolo seria a máquina eletrônica que separa o café por cor, né, que basicamente é um sistema de leitura de cores acoplado ao sistema pneumático, computadorizado, que faz a leitura grão por grão das cores pré-programadas e retira lá grãos verdes, grãos pretos, brocados em alguns casos, ou em casos de armazenamento de café úmidos, né, aqueles grãos borrachudos que põe no meio, retira cafés brancos, né. Então, a Color Sorter hoje é um diferencial aí que a propriedade ou o produtor pode estar oferecendo através de terceiros para separação e padronização dos seus lotes de café. E o armazenamento, né, que hoje em tecnologias, eles podem ser feitos em big bags, em sacas de 30 ou 60 quilos, com ou sem proteção de vapor de água e oxigênio. Lembrando que um café, quanto mais especial, né, quanto maior a pontuação, mais sensível ele é ao armazenamento, ao tempo, né, à oxidação, então ele vai perdendo. Ou seja, é muito mais fácil um café de 85 virar um de 83 do que um de 83 virar um de 80. Tá? Então, esse armazenamento aí hermético e com barreira, ele tem sido uma tendência grande, né, entre os produtores de cafés especiais. Bom, então, de tudo isso que a gente falou, bom, como é que eu trago isso, né, para uma esfera profissional? Né? Então, eu tenho que ter um objetivo. Qual que é o objetivo da minha propriedade? Né? Qual que é o objetivo do meu cliente com a pós-colheita dele? Ele quer produzir especial, ele quer produzir qualidade, ele quer uma colheita rápida, né? Então, tem que ter um objetivo definido. Ele tem que conhecer o potencial da propriedade, lá com o mapeamento, ver aonde ele tem potencial, né, de produzir os seus melhores cafés e gastar mais com esses lotes, se possível e se necessário, para conseguir buscar uma qualidade maior. Elaborar uma estratégia de acordo com os recursos disponíveis, seja eles recursos financeiros, né, recursos disponíveis ali a título de máquinas, de equipamentos, de pessoas, né, conseguir organizar bem, técnicas idôneas, né, certificadas, que existe, que tem, né, um embasamento científico por trás, para que sempre ele consiga consistência e repetibilidade. Então, existe um espaço muito grande para profissionais que possam auxiliar os produtores nisso. Emprega um processo, né, de padronização do processo, né, uma ferramenta, o PDCA, ele te permite padronizar e instalar um programa de melhoria contínua. Não dá para fazer qualidade da noite para o dia e ao acaso, né? Se necessário, estudar ali um plano de investimento, buscar uma linha de crédito, tirar o dinheiro de algum lugar para conseguir fazer, né? O café especial, no pós-colheita dele é um pouquinho mais caro do que o normal, mas a conta ainda fecha, ainda é economicamente viável. E se lembrar, né? Não adianta, hoje a gente tem máquinas caríssimas no mercado, né? As Color Sorters aí têm tomado uma proporção, né, e causado a admiração dos produtores, mas a gente tem que colocar que café sustentável ele tem o tripé do economicamente viável. Então, nós não podemos produzir um café, no que me adianta produzir um café 90 pontos se ele me dá prejuízo.
né? E toda vez que vocês virem um produtor de especiais daqui para frente, qualquer vitória que eles mencionarem, gostaria de pedir encarecidamente que vocês comemorassem com ele, né? Porque cada resultado positivo ele conta. Em pós-colheita, ele aparece muito rápido, né? Questão de semanas, a gente consegue ver o resultado, mas o alto nível leva tempo. Então, nós precisamos, né? Um dos principais pontos, na minha opinião, para conseguir aumentar a produção de cafés especiais é manter esses produtores motivados, tá? E fora desse universo, eu gostaria aí de deixar uma mensagem final para vocês, que a vida não se resume a processos profissionais, técnicos, né? Nem tudo na vida é trabalho. Fora isso, durante aí meus 10 anos no Café Especial, e eu colecionei algumas regrinhas que eu trago para a vida e que eu gostaria de compartilhar. Que isso vale para tudo, viu, pessoal? O primeiro ponto é que estar ocupado não quer dizer que você está produzindo, né? Então, existe uma diferença. Tem gente que vive sempre ocupado, mas produz pouco, né? Pouco produtivo. As tarefas nunca vão terminar. Não adianta você ficar no escritório, ficar na biblioteca até às 11 da noite. Amanhã vai ter outra coisa para você estudar, vai ter outra tarefa para você fazer, seu chefe vai te pedir outro relatório, né? Então, coloque tempo e métricas na sua vida, né? Talvez ser produtivo seja o melhor caminho. Se você não se organiza, né, se você não tem a sua agenda, alguém vai acabar te colocando na agenda dele, né? E você vai acabar perdendo o controle aí do seu próprio tempo. Então, se manter organizado, isso também vai te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta eu chegar muito rápido ao fracasso. Eu preciso estar no caminho certo e a partir do momento que eu tenho certeza disso, eu começo a ganhar uma velocidade gradual ou não, né? Pensar naquilo que não pode ser feito no momento é o seu maior ladrão de energia. Esse é um dos principais motivos da procrastinação, né? Você tem algo para fazer e está pensando em outro ali, enrolando, né? Isso está te deixando, pode te deixar, né, menos produtivo e começar a trazer consequências na sua vida. Toda regra tem uma exceção, mas exceção é exceção, né? Então, não trate exceção como regra, tá? A felicidade, né, é o objetivo, né? Mas ela não está lá. Ela não é o final. É a caminhada, né? Aproveita o caminho, curte, fala bom dia para todo mundo, seja uma pessoa mais feliz, curta o momento, né? Tudo na vida é feito de fase, então cada fase é importante para nos fazermos, né, para completar os somos. E se tratando aí de tudo na vida, né, não só de café, mas se você não colocar preço no seu tempo, se você não colocar preço no seu produto, alguém vai colocar e você de novo vai perder o controle sobre isso, né? Então, comecem, né, logo vocês estarão aí no mercado de trabalho, comece a colocar preço, quanto é que custa o meu tempo, eu só vivo uma vez, né? E entender, e justificar. Mais importante do que colocar o preço é justificar, né? Olha, o preço do meu café é esse, por isso já sabe, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade. Eu sempre falo com o pessoal da minha equipe, às vezes, olha, eu preciso comprar alguma coisa. Justifica em 10 linhas para mim porque você precisa desse equipamento, porque você precisa dessa peça, né? Então, e décimo, se fosse fácil, pessoal, todo mundo faria. O que nós passamos, tentei passar para vocês aqui rapidamente, é um pouquinho do que acontece e não é fácil, né? A briga ali, a luta do produtor é diária e ela é constante e ela não admite falhas. As falhas, né, elas vão ser cobradas e elas vão ter um prejuízo econômico. Então, valorizem, né? Não é fácil. Bom, pessoal, desculpem por ter excedido o tempo que eu tenho para passar para vocês. Por hora é isso. Agradeço aí a atenção e a paciência em me ouvir. Fico à disposição.
A gente que agradece, o Carlos, porque a pós-colheita, né, é uma etapa muito importante, né, para manter todo o cuidado que o produtor tem, né, durante toda a lavoura. Então, são aí informações importantes que foram passadas para a gente. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, podem tanto colocar no chat, ou então abrir o microfone, podem ficar à vontade aí para estar discutindo. Uma questão assim que eu achei bem interessante que você falou bem no início era sobre a importância das pessoas, né, para todo o processo funcionar. E aí, queria saber de você como que funciona essa questão de gestão de pessoas para fazer toda a equipe, né, estar trabalhando para ter assim um resultado desejado, porque a gente no futuro vai ser profissionais que vamos estar gerenciando uma equipe. Quais são essas dificuldades, né, de manter a equipe trabalhando junto? Quais são as capacitações, as dificuldades com isso? Tá, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Natália. Eu vejo da seguinte maneira. O principal ponto, e foi um dos que eu tive que aprender bastante, foi a empatia com as pessoas. Hoje é o que a gente mais diz, né? Período aí pandêmico que a sociedade tem, que o mundo tem vivido, né? Essa questão da empatia. E lá em 2016 eu tive que aprender um pouquinho disso aí, porque quando eu estava na universidade eu era coordenador de um núcleo de estudos. Eu pensava assim, olha, quando eu for para o mercado vai ser tudo diferente, porque lá o cara não vai fazer por um certificado, por hora de estágio, vai fazer porque ele está ganhando o sustento da família dele. Eu estava completamente errado, né? Então, entender o que aquela pessoa almeja, qual que é o objetivo dela em levantar todo dia e trabalhar, é o principal meio que eu encontrei de conseguir fazê-los se sentirem parte do processo. Olha, mecânico de manutenção, não existe como eu colocar um café do outro lado do mundo se você não soldar essa peça para mim. E só você sabe soldar aqui na nossa equipe. Olha que responsabilidade, né? Então, o processo que a gente implanta aqui com os colaboradores do setor de pós-colheita aqui da fazenda é realmente esse senso de importância. Esse foi o grande ponto. Normalmente, automaticamente, quando a gente consegue transferir isso para eles, eles tornam-se automotivadores, eles levantam motivados, né? Então, a equipe vibra quando o primeiro container chega na fazenda, né? Já querem saber, já estão loucos para mandar o último, né? O pessoal está antenado, fala, olha, chefe, você viu lá, não está tendo container, como é que faz? O café. Então, assim, quando eles têm noção do quanto é complexo e qual que é a importância de cada um no processo, né, é que a gente consegue, foi quando a gente conseguiu aqui os melhores resultados. E aí, o que é interessante é que a remuneração, ela deixa de ser o objetivo e ela se torna a consequência. E automaticamente produz-se mais, recebe-se mais, né? Então, foi fantástico quando a gente conseguiu fazer isso. Esse é um processo de melhoria contínua, né? Existem diversos problemas em gestão de equipes em geral, mas de modo geral, eu acho que essa é a chave, né? Olha, mostrar a importância de cada pessoa durante cada processo, de cada etapa. Muito obrigada pela essa resposta. É porque quando é pequenas propriedades, a gente vê que tem todo um carinho pelo café, né? É mais uma satisfação pessoal. Então, a gente, quando vai para uma empresa maior, que tem funcionários, então isso é interessante ver a visão de como gerir essas pessoas para também terem o mesmo cuidado, né? De estar aí produzindo, porque eles também querem ver os resultados, né? A partir do momento que você mostra para eles a importância deles no processo também, né? Sim, em alguns momentos aqui, Natália, é interessante, né? A gente chegou a até discutir entre ensinar algumas palavras em inglês para a equipe, né? Até se apresentar, falar, olha, meu nome é Carlos, né? Eu faço isso, para que quando eles recebam os clientes, né?
Porque o cliente quer chegar, ele quer ver a operação acontecendo, ele quer visitar a fazenda, ele quer ver tudo. Para ele chegar e conversar com o gringo, né, para mim já é uma satisfação muito grande. Né? Encontrar o cara da ponta, o cara que vai colocar seu café na xícara, ele está aqui na frente da fazenda, na sua frente na fazenda, conversando com você. Né? E isso, o café ele tem, né, esse poder de conectar pessoas. Isso é fantástico, isso acontece em qualquer nível, seja do pequeno ao maior. Né? Carlos, parabéns pela palestra, foi ótimo, um conteúdo muito, acho que agregou muito para todo mundo aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quando, né, a gente que vai atuar futuramente como engenheiro agrônomo, quando a gente se depara com um produtor que ele está acostumado com café tradicional, e, né, o que você acha que é algo que impede ele querer essa mudança do café tradicional para o café especial, assim? E o que você acha que a gente pode fazer para tentar fazer com que ele melhore, assim, sua produção? Bom, Yara, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, aliás. Eu vejo da seguinte forma, principalmente para os pequenos produtores, eu vejo duas vertentes. A primeira, ele precisa conhecer a capacidade de produção de café especial que ele tem. Às vezes, ele pode não conhecer isso, ele pode ter o terroir, pode ter altitude, pode ter uma expressão genética de plantas boas, pode ter tudo. Né? Já pode ter um certo nível tecnológico, mas ele não sabe que ele é capaz de produzir. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sempre uso, né, inclusive nas consultorias que eu presto, o meu primeiro ponto é propor testes. E o teste que eu pego no pé, que eu faço eles fazerem de um jeito ou de outro, é o mapeamento de qualidade, para ele entender o que ele tem lá, o que ele pode trazer. Ele serve de referência, né, de potencial. Olha, Carlos, se eu fizer tudo isso que você está dizendo, eu vou conseguir produzir um café especial? Vai, porque a gente mapeou e o café especial está lá, a gente está perdendo ele aqui no terreiro, né, aqui no pós-colheita. Esse é um ponto. Eu entraria com estratégias de testes para mostrar para ele o potencial que ele tem com produção de café de qualidade. Não só para café especial, viu, gente? Eu separo muito café especial de café de qualidade, porque, às vezes, o produtor sair de um café que ele produz lá, 81, para ele pular para 83, ele vai ter tanto esforço, tanto trabalho, que ele pode desmotivar. Mas, por outro lado, a varrição dele é cheia de café preto e ele perde R$70 a mais por saca daquele café. Talvez a estratégia para você ganhar a confiança dele e capitalizá-lo para que ele invista nos especiais é fazer ele perder dinheiro, né, naquele varrição. Fazer uma varrição de qualidade, por exemplo, um verde de qualidade. Né? E o segundo ponto é que mercado. O produtor, né, nós aí como técnicos e futuros técnicos, temos a responsabilidade, quando vamos trabalhar nessa área, de conectar os produtores com compradores idôneos. Né? Onde eu quero chegar? O produtor fala, tá ok, Carlos, você pediu, eu mapeei, eu sei que eu produzi, que eu poderia produzi o café, tá aqui. E agora? Quem é que vai comprar esse dinheiro? Né? Então, ele precisa ter acesso ao mercado. Então, essa responsabilidade de conectar o produtor com o mercado, ela se faz necessária para conseguir escoar a produção. E o detalhe é que tem que ser produtores, compradores idôneos. Não adianta o produtor falar que o seu café bebe 84, 85 pontos e não te pagar o preço do 84, 85, te pagar o preço de 80. Então, claro, coloca o preço do seu produto, justifica o preço do seu produto. São esses dois pontos. O mercado e os testes são, com certeza, os dois principais desafios para a entrada dos pequenos, né, principalmente, produtores e os mercados especiais. Muito obrigada, Carlos, pela resposta. Pode falar, William.
Eu acho que estava travando para mim aqui, eu não estava. Eu acho que não estava escutando, mas enfim. Bom, Carlos, eu fico até sem palavras para falar pelo seguinte, cara. Que palestra! Foi muito interessante. Você começou falando sobre a questão de equipe, falou dados técnicos, dados práticos, tudo mais, muito bacana. E aí, eu ia até te fazer uma pergunta antes sobre essa questão de mapeamento da propriedade, como que vocês fazem a tomada de decisão, por exemplo, quando eu vou colher tal talhão, por que eu vou colher ele e tudo mais, você já deu uma explicada, testagem e tudo mais, que você disse. E eu queria saber um pouquinho, a fazenda faz fermentações? É um tema polêmico, né? Fermentação e tudo mais. Fazer de vocês fazem a fermentação? Como é esse processo? Vocês tem controle de temperatura, tem controle de matéria-prima, como funciona? Eu quero entender um pouquinho desse procedimento na fazenda aí de vocês, que é um tema polêmico, né? Então, eu queria entender um pouquinho. Bom, William, obrigado aí, né? Eu achei que não tinha ninguém gostando, porque ninguém falou nada, né? Então, obrigado. Brincadeiras à parte, William, primeiro, né? O mapeamento. Eu tenho comigo, toda vez que eu chego numa propriedade, que eu sou convidado a ter uma propriedade, eu vou com a seguinte convicção: ninguém conhece melhor a propriedade do que o produtor, principalmente o pequeno. Às vezes eu já cheguei em casa de o produtor saber quantos pés de café tinha uma determinada linha de plantio. Então ninguém conhece aquilo melhor que ele. Você tem que ter, né, uma estratégia para extrair essa informação dele. Então, primeiro ponto, eu separo. Olha, seu João, o que é café vermelho e o que é café amarelo? Vamos separar os dois. Nas áreas onde tem amarelo, tem café que é muito baixo, tem café que é plantado muito alto, tem um café que dá menos, tem um café que dá mais, tem um café que fica mais doente. Como é que é? Conta para mim a história dos seus talhões de café. Com base nisso, em altitude, fácil disposição, eu vou separando e montando um mapeamento com repetibilidade. Por quê? Sempre eu tento, quando é possível, eu sempre tento fazer com que o produtor obedeça um delineamento estatístico no mapeamento. Por quê? Eu elimino um acaso. Quando eu não coloco a estatística nesse processo, eu assumo um risco muito grande de ele fazer uma amostra de mapeamento, esse café beber 94 e ele transferir para mim a noção da responsabilidade, sendo que aquilo que aconteceu foi um acaso. Né? Então, primeiro, eu deixo ele me contar a história, monto o delineamento e faço ele colher as amostras. Então, eu levo em consideração cor do fruto, idade da lavoura, fácil disposição, altitude, lavouras que possivelmente estão perto de uma mata, eu tento eliminar. Monto para ele, vou com ele, bato a estaca e falo assim: olha, senhor João, colhe a amostra aqui. Normalmente é esse o processo que eu uso para montar um mapeamento. Com relação às fermentações, aqui a gente faz, tá? Mas o nosso objetivo não é melhorar os nossos cafés, né? O nosso objetivo é aumentar a variabilidade sensorial dos lotes de café que a gente tem. Ou seja, eu tenho um café 84, eu tenho diversos cafés 84. Tenho 1000 sacas de café 84, por exemplo. Mas é tudo 84 num padrão só? Não. Eu tenho 84 mais frutado, 84 mais ácido, 84 mais assim. Então, eu aumento o perfil e trago para o meu portfólio de produto uma variabilidade maior. Por quê? Eu tenho duas linhas. A primeira olha, cliente, vem cá, você quer comprar? Eu te ofereço esse café todo ano, nesse mesmo padrão de qualidade. Mas, se você quiser, eu tenho aqui um portfólio totalmente variável, né, e com um perfil diferente, uma gama aqui totalmente diferente de cafés produzidos com microlotes. E para proporcionar isso, eu uso a fermentação. A gente não pode esquecer, né, que sempre que a gente fala em café, né, a partir do momento que a gente está falando em fruto, a gente está falando de produto alimentício, e a segurança alimentar tem que ser colocada em primeiro lugar. Às vezes a gente pensa em resíduo, né, de agroquímicos, enfim, mas a gente acaba esquecendo que existem alguns fungos ali, que existe vida
naquele ecossistema, naquela massa de frutos, que podem, né, trazer problemas aí, como, por exemplo, a ocratoxina. Então, diante dessa preocupação, a gente faz a inoculação de leveduras, a gente compra, né, leveduras e inocula no momento da fermentação para evitar possíveis problemas, né, de resíduos, né, de micotoxinas em lote de café fermentado. E, William, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que eu converso, né, sempre que me perguntam a respeito de fermentação. Seria muito leigo da nossa parte se nós disséssemos que quando nós começamos a interpretar o tempo, o clima, e gerar previsões do tempo, nós começássemos, né, é como se nós começamos a controlar o tempo, o clima, né? Isso não é verdade. Nós monitoramos, né, as condições climáticas e conseguimos gerar a previsão do tempo. Da mesma maneira que a gente não consegue controlar a fermentação. A gente não sabe o que tem lá dentro. A gente pode até inocular alguns lá dentro, sabe que ele está em maior população lá dentro, mas a gente não sabe como ele está se multiplicando. A gente não fala assim, ó, temperatura sobe, temperatura baixa, né? O que a gente faz? A gente monitora e fornece condições viáveis com base no conhecimento prévio para um resultado desejado, né? Então, a questão do controle de fermentação, ela, na minha opinião, ela não existe. Não existe na cachaça, não existe na cerveja. Nesses processos, eles são monitorados, né, com um grau de conhecimento muito maior do que a gente tem na cafeicultura, claro, né, mas com base em conhecimento prévio, em monitoramento, em interrupções ou fornecimento de condições desejáveis para o processo, a gente conseguiu um resultado constante. Tá? Acho que eu consegui te responder. Sim, com certeza. Eu achei bem bacana essa sua visão da fermentação. Eu trabalho com isso, então aí eu queria entender um pouquinho mais da visão de vocês. E aí eu queria saber outra coisa. Você comentou que vocês aplicam na fazenda a secagem pelo método vulcão, né? E normalmente a gente vê que isso Você disse que foi bem eficiente para vocês, mas normalmente é para lotes muito pequenos, né? Então, isso aí se torna uma alternativa economicamente viável, pensando que vocês fazem microlotes, só que vocês fazem bastante café, né? Não é um lote de 10, 15 sacas, vocês fazem muito café. Vocês, além dessa secagem vulcão, vocês utilizam aí secadores? Como que é essa finalização da meia seca para frente na propriedade de vocês? Certo. Vamos lá. Todo o nosso ritmo, vamos dizer, de trabalho, ele é dimensionado pela estrutura, pela capacidade da estrutura, né? Então, olha, a gente não colhe mais café do que cabe no nosso terreiro, né? A gente não coloca mais café do que cabe no secador, enfim. E nós trabalhamos com duas linhas, né? Foi uma estratégia viável para a nossa operação. Uma, a linha que a gente chama de fluxo industrial, onde eu tenho grandes volumes e eu busco ali café sem defeitos, eu miro ali o café 83 pontos, né? Tudo que eu conseguir acima de 83 é lucro, é o café que paga a conta, né? Isso aí em 99,9% das propriedades, né? Esse café é o que realmente paga a conta da propriedade. E depois eu tenho uma linha totalmente separada, dedicada à produção de microlotes, que lá a gente emprega o sistema de vulcão, é um processo mais artesanal, uma secagem mais lenta, enfim. Na linha industrial, nós adotamos desde 2019 um PDCA. Então a gente viu o que funciona, viu os melhores resultados, padronizamos, colocamos para rodar, corrigimos, voltamos, colocamos, até a gente conseguir acertar. Olha, esse é o nosso jeito OCOF de fazer. Café, 83 pontos. Né? Então, a gente criou esse processo e a gente entendeu, olha, o nosso maior desafio
por questões climáticas, né, da região, aqui na região da Alta Mogiana, a gente está muito próximo, né, da transição com o Cerrado. Então, a nossa janela de cereja é muito pequena. Então, o que a gente precisa? Fluxo. Eu preciso que esse café saia rápido, ele chegue na altura o mais rápido possível, para eu conseguir colher mais, para eu conseguir mais cereja, para eu conseguir mais qualidade. Basicamente, esse é o fluxo. Então, o que a gente pegou? Primeiro, terreiro, camada fina, vamos secar rápido, mandar para o secador. Vamos investir em tecnologia para controlar essa secagem nos secadores, para conseguir obedecer aquela curva de secagem que eu comentei, para a gente conseguir o melhor resultado possível no menor tempo possível, para garantir fluxo, né? Então, hoje a gente conta aí em torno de 32 mil metros quadrados de terreiro e 16 secadores rotativos, já com sistema de caldeira e inteligência artificial para fazer o controle da temperatura desses secadores. Muito bacana, Carlos. Muito obrigado por toda a palestra, por todos os esclarecimentos aí. Foi, com certeza, muito produtivo. Muito obrigado. Eu reforço o agradecimento aí, falando sobre... Realmente, foi muito produtiva a sua palestra, Carlos, esclarecedora. Alguém mais quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pessoal. Que a gente já está aí dando 8 horas. Mas ano que vem, né, eu espero que a gente esteja no presencial. E eu reforço assim, o convite, né, já fazendo um convite quando tiver presencial, estar participando dos nossos eventos, porque hoje em dia é fácil, assim, uma vantagem a parte online, mas não substitui o presencial, né? Então, já Sim. faço um convite de estar aí participando dos nossos eventos, e a gente está conhecendo aí mais a empresa pessoalmente. A UFV provavelmente vai voltar às aulas em janeiro, então, a partir do ano que vem, esperamos estar voltando nossos eventos presenciais também. Em novembro, vamos ter um webinar, mas vai ser online ainda, mas desde já eu já faço o convite de estarem participando. Obrigado, Natália. Assim que estivermos, né, meus contatos estão aí, meu compartilhamento de tela, fique à vontade, também tem meu celular, meu e-mail, e assim que estivermos aí aptos, né, a convivermos juntos novamente, todo mundo com segurança, já fica aí o convite a todo o grupo, né, integrantes aqui presentes ou não, a Vini, né, e comitiva conhecer a fazenda. O nosso objetivo, além de produzir e incentivar a produção de cafés especiais, também é fomentar esse mercado que é extremamente promissor no Brasil. Será um prazer nosso, de toda a equipe, né, estar participando. Novamente, Carlos, eu queria agradecer sua participação hoje, todos os participantes que deixaram aí um tempinho para estar nos prestigiando, e reforçar o convite de vocês estarem participando outras vezes. Foi muito gratificante mesmo a sua participação aqui hoje. Tenho certeza que cada um do grupo aprendeu um pouquinho mais aqui hoje sobre pós-colheita, sobre a cafeicultura em geral. Então, desejo uma boa noite aí para todo mundo. Quem não respondeu a chamada, por favor, responder, que a gente envia o certificado no final do ciclo. Valeu, pessoal. Agradeço aí o tempo, né, a atenção de todo mundo. Muito rápido, eu tive que acelerar bastante aí para não estourar muito tempo, mas me encontro à disposição, precisando, vocês têm meus contatos. Espero, né, eu tenho vontade de conhecer o UFV há bastante tempo, quem sabe agora com essa aproximação aí, isso não se realiza nos próximos anos. Se cuidem, né, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite e tamo junto. Saudações cafeiras a todos.